Bom dia, amadas irmãs, amados irmãos. Hoje vai ser uma aula um pouquinho diferente, como eu falei. Nós vamos ter uma panorâmica, né? Uma bem pequenina panorâmica sobre a história da igreja em Éfeso. Tá? A gente vai trabalhar o livro de Atos e depois eu vou explicar o porquê da intenção do presbitério estudar com mais profundidade alguns detalhes sobre essa igreja, né? A igreja de Éfeso. Nós já tivemos aí 23 exposições, né, da carta aos Efésios, terminamos a exposição o mês passado. Então aí você tem o conteúdo todo aí no nosso canal do YouTube, para que você possa se familiarizar tudo que foi falado dentro da carta aos Efésios, né? Mas não só a carta aos Efésios fala sobre essa igreja. Então a gente vai pegar outros textos também que nos mostram essa história e a importância dela para os nossos tempos, né? Oremos mais uma vez ao Senhor, que Ele esteja iluminando nosso entendimento, os olhos do nosso coração, para que a gente possa receber a palavra como de Deus e não de homem, né? Senhor nosso Deus, somos gratos, Senhor, por mais uma vez podermos entrar em solo santo, que é a leitura e explicação e aplicação da Tua Palavra. Senhor, muito obrigado porque temos a Tua Palavra acessível a nós, Senhor. Obrigado porque o Senhor deixou a Tua Santa Palavra, o único documento que o Senhor nos deixou para Te conhecer, para conhecer o Teu Filho Jesus, a obra do Espírito Santo, a história do Teu povo e instruções para os últimos dias. Pai, que isso seja impactante aos nossos corações, que transforme nossas mentes e que nos motive a continuarmos vivendo apegados a Ti, em comunhão com a igreja, Senhor, porque os Seus olhos estão voltados para a Tua igreja, Senhor. E este é o povo que no fim dos tempos ficará com o Senhor. Ajuda-nos a estarmos no meio dos Teus adoradores. Pai, é o que eu Te peço, que nessa manhã o Senhor abra a nossa compreensão, para que todas as instruções que o Teu Espírito Santo usou Paulo e Lucas para nos ensinar, que eles sejam verdade também em nossos corações, que nós possamos entender o que o Senhor, o Teu Espírito diz às igrejas. É o que eu Te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém, Pai, amém. Irmãos, falando um pouco da cidade de Éfeso, antes de falar sobre a igreja propriamente dita, né? A gente, passando bem rápido sobre a história da cidade, né? A cidade, nos tempos paulinos, né? A cidade de Éfeso era uma grande cidade, aproximadamente naquela época, entre 200 e 300 mil habitantes. Ela chegou a ter até 500 mil, segundo alguns historiadores, né? 500 mil habitantes. Era um centro muito, muito grande, uma cidade muito importante do Império Romano, não é? Ela era a capital da província da Ásia, a Ásia Menor, né, que estava sob o Império Romano, sob o domínio do Império Romano, que hoje é a região da atual Turquia. Éfeso era um importante centro comercial, por ser uma cidade portuária, e ali o movimento do comércio era muito grande, então corria muito dinheiro, e não só por isso, por ser também uma das capitais das províncias romanas, ela também tinha bastante influência, né? Tinha bastante cultura, tinha algo muito especial dentro dessa cidade. Então, era uma cidade, um centro comercial importante, era um centro cultural também importante. Nela foi criada a Biblioteca de Celso, descoberta há alguns anos atrás, e ela era um centro filosófico muito, muito grande. Antes do domínio romano, ela passou sobre o domínio grego, então ela tinha bastante influência filosófica, não é? Além da Biblioteca de Celso, a cidade de Éfeso tinha um grande teatro, e onde ali nesse teatro era um centro de convenções, né, por assim dizer, né? Era o centro onde tinham as grandes reuniões filosóficas, né, grandes exposições da sabedoria grega daquela época, e era um local,
Esse teatro, né, era como se fosse um grande campo de futebol, cortado pela metade, mas no centro tinha o menor, que era o teatro menor, né, onde tinham as reuniões menores. Ali também eram feitas reuniões políticas, algumas coisas voltadas à política, né, também. Então, esse grande teatro era um dos pontos principais ali também dessa cidade, na área da cultura. Além disso, tinha mais outras várias escolas de filosofia dentro da cidade de Éfeso. Então, era uma cidade bastante culta, não é? E, por último, ela também era um importante centro religioso daquela época. Era um dos mais fortes centros religiosos da época, especialmente nessa época paulina, né? Na época de Paulo. E vocês sabem por quê, né? Porque ali havia o grande templo da deusa Diana, ou Ártemis. E esse templo é considerado uma das maravilhas do mundo antigo, né? Então, o templo de Diana era bastante influente na cidade e praticamente 100% do povo efésio, os efésios, eram discípulos de Diana, né, da deusa Diana. Então está aqui mais ou menos um pequeno panorama da cidade de Éfeso. Podemos ver então que era uma cidade importante, né? E por isso os olhos de Paulo estavam sempre voltados a esses grandes centros, porque a estratégia de Paulo sempre era ter um acesso nos grandes centros, de onde ele podia também ter acesso aos menores, às outras cidades em volta, né? Então Éfeso era um alvo de Paulo, não é? Na expansão do Evangelho, na pregação do Evangelho, não é? Bom, vamos falar um pouquinho também da plantação da igreja cristã em Éfeso, da igreja cristã em Éfeso. Se você pegar do capítulo 18 de Atos, eu gostaria até de deixar para você estudar isso em casa. Por favor, leia em casa o capítulo 18 de Atos, a partir do versículo 18 também, capítulo 18, a partir do versículo 18, até o fim do capítulo, até o 28, né? Você vai ver essa primeira etapa aí da plantação da igreja em Éfeso. Então você vê nesse primeiro trechinho ali, o final da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Foi em torno do ano 50 a 54 depois de Cristo. Quando ele termina a sua segunda viagem missionária, ele passa de volta... esqueci que eu tenho um mapa aqui, né? Ajuda. Toda a partida de Paulo como presbítero de Antioquia, da Síria, ele partia aqui da Antioquia e sempre de Antioquia ele partia para as suas viagens missionárias, não é? Nessa primeira, ele fez todo o percurso, não é? Chegando em Corinto, ele decide passar em Éfeso, mas ele não fica muito tempo em Éfeso, ele fica pouquinho, mas ele pega em Corinto, ele pega um casal, Priscila e Áquila, e ele parte para Éfeso e deixa esse casal lá em Éfeso, e talvez esse casal já iniciou um trabalho evangelístico dentro da cidade de Éfeso, não é? Isso você vai ver aí no capítulo 18, de 18 a 28, você vai ver também que no final do capítulo 18, você vê o início da próxima viagem de Paulo, a terceira viagem missionária. Então, como eu disse, na primeira ele passou rápido em Éfeso, deixou ali esse casal, né, e voltou. Olha aqui, o caminho que ele faz, ele sempre passava, ou na maioria das vezes passava por Jerusalém. Era quase que uma igreja mãe, né, naquela época, Jerusalém, não é? E ele dali, onde estavam os demais apóstolos e presbíteros, né, da primeira igreja, a igreja primitiva, aí então subia até Antioquia, o seu quartel-general, né? Onde ele era presbítero em Antioquia. Ele era apóstolo era um ofício que não pertencia exclusivamente a uma igreja local, porque o apóstolo é um enviado, é alguém que vai, né? Além de ter as marcas apostólicas que são exclusivas dos 12 e de Paulo, ninguém mais tem essas marcas, eles também tinham a função de expandir o evangelho, levar o evangelho para outros lugares onde não
havia ainda alcançado o evangelho. Mas como presbítero, todo apóstolo era um presbítero de alguma igreja local, onde ele fazia parte como membro daquela igreja, como líder daquela igreja local. E Paulo era presbítero de Antioquia, tá? Então ele voltava para Antioquia, e aí então, no finzinho do capítulo 18, você vê que ele empreende então essa segunda viagem missionária, mas antes de acontecer, essa terceira, perdão. Agora, não dá para ver direito, a imagem não está muito boa, mas eu vou explicando mais ou menos. No capítulo 19, quando Paulo parte então para a sua terceira viagem missionária, ele volta a Éfeso, ele faz esse percurso rapidamente, não para muito em Tarso, nem em Derbe, nem em Listra, e o foco dele era chegar em Éfeso. Ele faz esse percurso bastante rápido, para chegar na cidade de Éfeso. Você vê isso no capítulo 19, de 1 a 7, né? Capítulo 19 de Atos, de 1 a 7, leiam também o capítulo 19, né? E Paulo, quando deixou, no final da segunda viagem missionária, Priscila e Áquila, lá em Éfeso, depois disso, Éfeso recebeu a visita de um profeta, de um pregador, chamado Apolo, mas ele não tinha muita instrução precisa sobre o caminho. O caminho é chamado, o evangelho, né, de Jesus Cristo é chamado em algumas passagens de Éfeso de o caminho, né? Então ele não tinha muitos detalhes, Apolo, e ele recebe as instruções de Priscila e Áquila. E ele Apolo recebendo essa instrução lá em Éfeso, ele parte para Corinto. Ele vai para Corinto e começa ali o trabalho na Macedônia, em Acaia, né, na região de Acaia, onde está a cidade de Corinto. Ele vai trabalhar lá, o pregador Apolo, né? E Paulo então chega na cidade de Éfeso. A primeira coisa que acontece ali, está nos versículos de 1 a 7, ele encontra 12 discípulos, mas que tinham sido batizados somente no batismo de João. Ele então explica o caminho, né, o evangelho de Jesus Cristo com mais detalhes, pergunta se eles tinham sido batizados em nome de Jesus, eles não foram. Então ele rebatiza esses 12 homens, e eles então recebem, Paulo impõe as mãos sobre eles, recebem o Espírito Santo, que eles nem sabiam também que existia, e então eles começam a profetizar, a falar em línguas, então eles são, de fato, convertidos a Jesus Cristo. Isso vai até o versículo 7, né? Esses 12 primeiros discípulos. Do versículo 8 do capítulo 19 até o versículo 10, você vai perceber que Paulo prega durante 3 meses na sinagoga. Ele começa a pregação ali, praticamente ele pedia, né, aos judeus piedosos daquela época um espaço para pregar sobre Jesus na sinagoga da cidade de Éfeso. Durante 3 meses ele fez isso, mas assim, houve bastante controvérsia. Alguns judeus que eram duros de coração, né? Então eles começaram a falar mal do caminho, a dizer que Paulo estava errado, enfim, foram rebeldes, foram incrédulos. Então Paulo, o que ele faz? Ele se muda dali da escola, da sinagoga, onde ele estava ensinando na sinagoga, ele passa a ensinar e pregar evangelho na escola chamada Escola de Tirano. Alguns historiadores dizem que talvez essa escola de Tirano pudesse ser uma ala ou uma classe dentro desse grande teatro que havia lá em Éfeso, e talvez uma sala ali, mas não é comprovado isso. O que importa é que ele foi para uma escola, e dentro dessa escola ele teve a liberdade de falar sobre Jesus. Ele pregou ali, e isso durante aproximadamente 3 anos, né? 3 anos, 2 anos, entre 2 e 3 anos, né? Ele faz esse trabalho de edificação da igreja de Éfeso, nessa escola de Tirano. Posteriormente, aí no capítulo 19 de Atos, de 11 até 20, a gente vê que durante o tempo que Paulo ficou em Éfeso, Deus usou Paulo para confirmar a sua pregação através de muitos milagres extraordinários. Deus fez muitos milagres pelas mãos de Paulo, a ponto de até mesmo os aventais e roupas dele curarem enfermos, expulsarem demônios e assim, né?
o evangelho foi fortalecido, esses milagres confirmaram o apostolado de Paulo, a autoridade de Paulo. Então com isso, muitos efésios ali temeram a Jesus Cristo e começaram a engrandecer o nome do Senhor Jesus, como diz aí de 11 a 20, né? A ponto de que alguns acabaram confessando os seus pecados, acabaram confessando suas atividades, até mesmo místicas, né, de magias e outras coisas mais, né? E eles acabaram pegando todos esses efésios gentios que confessaram as suas artes mágicas, pegaram seus livros ali de estudos sobre magia e tudo mais, e queimaram em praça pública. Diz ali o texto que o valor desses livros que foram queimados era tão grande. Eu fiz até a conversão na época, né? Esses livros queimados ali por esses irmãos e irmãs que confessaram e deixaram as suas más obras, davam um volume de em torno de $1.600.000, convertendo a dracma em dólar, né? Denário, 50 mil denários, foi convertido em dólar, que dá $32 por denário, dá dá exatamente $1.600.000, que hoje daria 8 milhões, quase 8.700.000 no dólar de hoje, né? No real de hoje, né? No nosso dinheiro. Então é um valor muito grande, e isso mostra realmente que o poder do Evangelho, né? Onde as pessoas abandonavam mesmo aquilo que eles tinham de mais precioso, né? E se consagravam ao Senhor, queimando ali, até ali significava muito aquilo, né? Foi uma conversão bastante forte desses irmãos, né? Então esse é o poder do Evangelho, né? E isso nós vemos aí até o versículo 20. Aí no capítulo 19, de 23 até o 41, você vê que a igreja de Éfeso tinha esse problema do templo, né, da deusa Diana, que era muito forte, onde a grande maioria dos habitantes de Éfeso eram adoradores de Diana, né? Então você tem essa parte dos gentios, e junto com os judeus incrédulos eram bastante poderosos esses inimigos contra a igreja cristã, contra o caminho. Então o que aconteceu? Além dos judeus que estavam lá na sinagoga falando mal do caminho, também houve uma grande controvérsia, né, um tumulto em Éfeso, guiado por Demétrio, um ourives que fabricava estátuas da deusa Diana. E então eles estavam perdendo lucro, né? Estavam perdendo com isso, porque muitos cristãos estavam se convertendo e poderia ainda muito mais se converterem a Jesus, iam abandonar, né, a adoração a Diana, e eles iam perder dinheiro. Era a fonte de renda desse grupo de ourives. Então eles fazem uma contestação, um tumulto muito grande, e vão ali para o teatro e começam a fazer uma revolução dentro da cidade, falando mal, né, do cristianismo. Então ali a gente percebe que, por conta disso, Paulo, percebendo tudo isso, a intenção de Paulo é fortalecer a igreja. Ele nunca foi diretamente contra, ele não disse mal do templo, nem da deusa Diana, mas ele pregou o Evangelho, ele pregou Jesus Cristo. A única coisa que ele fazia era isso. E era o suficiente para as pessoas entenderem, se converterem a Jesus e deixarem os ídolos, né? Então, Paulo compreendeu que, além dos judeus que perseguiam a igreja, os gentios também, que ainda permaneciam firmes ali, na sua idolatria, também eram inimigos potenciais contra a igreja. Qual é a intenção também, então, do apóstolo, olhando para tudo isso, né? Até o versículo 41, terminando, né, o capítulo 19, por isso que eu peço para vocês lerem em detalhes em casa. Eu só dei uma panorâmica aqui para a gente ver a história, né, da plantação da igreja de Éfeso, mas eu vou trabalhar um outro texto com vocês nessa manhã. Qual o objetivo de nós estudarmos textos correlatos à igreja de Éfeso e também a carta aos Efésios, né?
o objetivo é o que Paulo queria com os seus irmãos, também é o que toda liderança de igreja quer para a sua membresia, é que a membresia seja fortalecida na fé e não caia nas ciladas do engano dos homens e dos falsos mestres, de pessoas enganadoras, e que nós vamos ver o texto agora do capítulo 20, quando Paulo chama os presbíteros de Éfeso para fortalecê-los, e ele deixa bem claro que provavelmente eles não veriam mais o rosto de Paulo. Então, não tendo mais Paulo do lado, eles tinham que se virar, né, com o seu conhecimento de Cristo, com a sua convicção da fé que eles tinham. Sendo fortalecidos na fé, eles tinham que então resistir às astutas ciladas do diabo e às empreitadas malignas dos homens, dos falsos mestres, né? Que não é citado em nenhum momento na carta aos Efésios, mas a gente percebe que é uma das cartas mais, que a gente poderia dizer que vacina, né? Vacina o crente contra as heresias. É uma carta extremamente, no começo ela fala sobre soteriologia, depois Paulo muda, antes de chegar no capítulo 4, quando ele começa a parte prática de 4 a 6, Paulo termina o capítulo, os 3 primeiros capítulos, parte teológica, doutrinária da carta, falando sobre eclesiologia, falando sobre a importância de estarmos com todos os santos, né? Ele fala, é pela igreja que a multiforme sabedoria de Deus é conhecida. Então, se é pela igreja que até as potestades conhecem a sabedoria de Deus, quanto mais aqueles que vivem dentro da igreja. Então, esse é o propósito de Paulo, que a propósito de toda, como diz Augusto Nicodemos, né, de toda docência cristã, de todo professor, mestre cristão. Qual é o objetivo do mestre cristão? É que os seus discípulos cresçam na fé, sejam fortalecidos, não fiquem como crianças, como ele diz no capítulo 4 de Efésios, como meninos inconstantes levados por todo vento de doutrina falsa. Não fique aí, todo mundo que fala de Deus é bom, todo mundo que carrega uma Bíblia embaixo do braço é bom. Não é bem assim. Então era importante conhecer detalhes sobre a vida e obra de Jesus, detalhes sobre o que é uma verdadeira igreja de Cristo, uma igreja cristã, e detalhes sobre como se preservar contra os dardos inflamados do maligno, como ele fala no capítulo 6 de Efésios, né? Então é isso que o mestre de uma igreja, os mestres, o corpo docente de uma igreja, de presbíteros, deseja dos seus filhos, dos seus irmãos, dos seus discípulos, é que eles cresçam até a estatura do varão perfeito, como ele diz no capítulo 4 também, Paulo diz isso, 4 de Efésios, né? Que todos cheguemos à medida da fé, à plenitude, né, de Cristo, e não sejamos mais crianças espiritualmente. Então esse é o objetivo de estudarmos a carta e o objetivo do apóstolo Paulo, porque certamente as perseguições viriam sobre a igreja e não vai deixar de vir sobre nós também, nesses últimos tempos em especial. Então é essencial isso para a boa saúde da igreja e de sua membresia, é o conhecimento bíblico. Todos os demais ministérios dentro de uma igreja estão debaixo do ministério da palavra. Nós conhecemos como ministério da palavra. Isso desde o início do livro de Atos, a gente já aprende que os apóstolos, quando estavam envolvidos na pregação do evangelho e na oração, aconteceram alguns problemas internos ali, não é, de distribuição de alimento, mas eles entenderam, os apóstolos entenderam que não era bom que eles deixassem o ministério da palavra, mas que levantassem homens para fazer esse tipo de trabalho, para que eles tivessem paz, tivessem sossego para continuar o quê? Ensinando a palavra, pregando a palavra e orando pela igreja, né? Então eles entendiam isso, e esse é o nosso alvo aqui nessa manhã. Vamos então abrir as nossas Bíblias aí, irmãos. Eu quero que você abra comigo agora capítulo 20, do livro de Atos. Vamos ver o que Lucas relata para nós, do versículo 17 até o versículo 38, é um trechinho meio longo, eu vou ler aqui para nós, e depois eu vou explicar de uma maneira bastante simples, se Deus assim permitir. Atos 20, 17
a 38. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. E quando chegaram, Paulo lhes disse: vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. E agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão meu rosto. Porquanto, no dia de hoje, testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito isto, ajoelhando-se, Paulo orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele tinha dito, que não mais veriam o seu rosto. E eles o acompanharam até o navio. Então, queridos, nós encontramos aqui o relato de Lucas, mostrando ali a última passagem de Paulo, presencialmente, né, por assim dizer, aquela igreja, e nesse momento, a gente vê um momento bastante importante da igreja de Éfeso, talvez um momento vital para aquela igreja, quando o apóstolo, né, a autoridade naquela época, a autoridade, até difícil dizer, né, mas a autoridade maior, por assim dizer, né, de Deus, eram os apóstolos, né, aqueles que viram o Senhor, aqueles que tinham marcas do Senhor, que ouviram e testemunharam visivelmente, né, a pessoa de Jesus Cristo, que receberam as instruções de Jesus Cristo, e Paulo foi chamado como um vaso especial para padecer pelo nome do Senhor. Então, Paulo ele tem essa preocupação. Ele tem essa preocupação com aquela igreja, sabendo que a qualquer momento aquele tumulto que aconteceu por causa da perseguição dos adoradores de Diana e dos judeus e tal, isso aí poderia ser fichinha ao que poderia vir depois, que ele chama de lobos vorazes levantando-se de fora para dentro, e também homens pervertidos de dentro para fora, de dentro, né, da própria igreja, poderia acontecer isso. Então, por conta disso, ele quer fortalecer a liderança. Uma vez fortalecendo o alicerce de uma casa, ele tinha esperança de que a casa permaneceria
de pé. Embora nós sabemos que a rocha é Jesus Cristo, mas Jesus Cristo levantou homens para serem as colunas dessa casa, como alguns escritos nos ensinam, né, que Tiago, Pedro e João eram considerados as colunas da igreja, né? Então eram homens que Deus assim estabeleceu para proteção, para fortalecimento da igreja. Então ele chama esses presbíteros, ele não passa mais por Éfeso, talvez para evitar algum confronto lá com os judeus ou com os adoradores de Diana, né? Então ele ficou aqui em Éfeso quase 3 anos, subiu, foi lá para cima, vejam, a setinha está indo para cima, ele vai, ele dá a volta aqui por por Corinto, depois ele sobe, passa por Bereia, Tessalônica, volta pelo mesmo caminho aqui, tá? Neápolis, Troade, só que depois em Troade, onde acontece aquele caso lá, né? Ele prega ali durante tanto tempo, talvez ele achasse que também não ia mais voltar para Troade, ele prega por tanto tempo que a pregação dele foi tão longa de madrugada, que um jovem chamado Eutico caiu do muro, né? E morreu. E depois ele ressuscitou, Eutico, né? Aconteceu em Troade. E dali ele vai para Assos, olha, ele pega outro caminho, ele não volta por Pérgamo, ele volta por Assos, Mitilene, aí ele desce aqui e passa em Mileto. Mileto era pertinho de Éfeso, então ele fala assim, olha, mande chamar os presbíteros, eu preciso falar com eles. Eu estou preocupado com eles e com a igreja. Manda eles virem, eu quero dar as últimas instruções, porque provavelmente eu não vou voltar mais para cá. E os homens foram atrás deles e os presbíteros obedeceram debaixo da autoridade apostólica e vieram ouvir Paulo, né? Se encontraram ali em Mileto, conversaram, Paulo expôs tudo isso que eu li para vocês no capítulo 20. Então ele mostra, a gente percebe aqui que esse encontro, né, com os presbíteros em Mileto, Paulo entende essa necessidade de fortalecê-los para resistirem aos ataques. Um líder de uma casa, um líder de uma igreja, um líder de qualquer forma, um comandante de um exército, se ele não estiver bem, ele não vai comandar corretamente os seus comandados, ele não vai estar bem para poder dar direção, ele não vai poder executar a sua missão adequadamente. Então, Paulo, ele chama esses presbíteros com o desejo de que essa palavra final dele fosse uma palavra de encorajamento, mas também uma palavra de prudência, né? Para que eles não fossem inocentes ou ingênuos a ponto de não discernirem entre homens e homens, pessoas e pessoas, entre aqueles que iam falar a verdade e os que não iam, né? Entre aqueles que iam trazer o engano e entre aqueles que iam continuar na verdade. Então, Paulo queria que esses homens tivessem esse discernimento para poder chegar nos demais irmãos e depois auxiliá-los, dizer, cuidado com esse caminho que você está entrando, porque aquele irmão, aquela pessoa, ela não está baseada na verdade, ela não está suficientemente firme nos caminhos do Senhor. Então, nós gastamos tempo aqui com vocês, nós estamos ensinando como presbíteros à igreja. Então, por favor, nos deem ouvidos. Não é a nós que nós queremos que vocês sigam, mas é ao Senhor. Então, toda vez que um presbítero é bíblico, a gente tem que dar graças a Deus por esses presbíteros, né? A gente tem que ver, como o capítulo 4 de Efésios diz, que os presbíteros foram dados à igreja, todos aqueles ministérios, 5 ministérios, né? Alguns já não existem mais, mas o ministério de profeta, o ministério de pastor e mestre continua. É o ministério dos presbíteros, pastores e mestres. São os presbíteros. E esse ministério continua nas igrejas de hoje. Não tem mais apóstolos, nem profetas, e evangelistas são aqueles que existem também, mas são aqueles que levam o evangelho àqueles que ainda não conhecem a Cristo, né? Mas a base, né, do ensino de uma igreja está sobre as costas dos presbíteros. Eles têm a obrigação de serem mestres da palavra. Mestres da palavra, né? Então, é o que Paulo quer conversar com eles. Nesse versículo 17, a gente percebe isso, a urgência de Paulo, antes de sair de Mileto, conversar com esses homens. Versículo 18 até o 24, a gente vê que Paulo relembra os presbíteros sobre o trabalho de ensino que ele fez. O trabalho de edificação da igreja, que Paulo fez esses 2, 3 anos, aproximadamente, que ele esteve em Éfeso. Então ele relembra, vocês lembram que eu,
né, vocês sabem como eu me conduzi entre vocês. E ele diz que ele ensinou não somente em público, mas também de casa em casa. Ele gastou tempo com aquela igreja, ele investiu naquela igreja. Ele queria que aquela igreja estivesse bastante sólida para servir como um ponto de modelo de igreja para as demais igrejas ao redor de Éfeso, né, das outras cidades, das outras igrejas locais. Esse era o desejo de Paulo, ele gastou muito tempo lá. Então, durante esses 3 anos que Paulo esteve lá, aproximadamente, né, ele relembra aqui do versículo 18 até o 24, ele relembra aos presbíteros que era para eles continuarem esse trabalho, por assim dizer, né? Se eu fiz isso, por favor, continuem. Vocês se lembram como eu me comportei e como eu ensinei de casa em casa, publicamente, né, e que eu, diz o versículo 21, né? Ele testemunhava tanto a judeus como a gregos, ele não tinha medo de testemunhar aos judeus e a gregos. É verdade que, quando as pessoas se endureciam a tal ponto de começar a difamar o caminho, ele se apartava. Ele não era obrigado a ficar no meio de um povo rebelde. Ele tinha que buscar aqueles que Deus levantou, porque aqueles que Deus chama, eles dão ouvidos, são as ovelhas de Jesus. Jesus deixa bem claro no capítulo 10 de João, que o pastor, o verdadeiro pastor, quando ele fala, a ovelha ouve. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Paulo mostrou isso. Alguns judeus incrédulos, ou seja, que não eram ovelhas, não ouviram a voz de Paulo. E não ouviriam também a voz desses presbíteros. Então não era para gastar tempo com eles. Era para voltar às ovelhas. Ele fala, cuide do rebanho. Não daqueles que estão fora do rebanho, não dos lobos. É para cuidar das ovelhas, né? Então é isso que Paulo está querendo mostrar aqui, né? Que vocês façam o que eu fiz, ensinando, não volte lá na sinagoga, tipo assim, né? Não volte lá, porque você sabe que lá só vai dar bate-boca, ninguém vai receber de coração grato, né, o evangelho, então não gaste tempo, vá direto às ovelhas. E a pregação do evangelho, através dos presbíteros, é a voz do Supremo Pastor Jesus falando ao rebanho. Quando a gente ouve o Evangelho através dos homens, nós não ouvimos de fato, nós ouvimos pela intermediação ou pela instrumentalidade humana, mas na verdade nós ouvimos a voz do Espírito de Cristo falando ao nosso coração, e a gente então se curva diante da autoridade da palavra de Deus, né? Então a gente não está aqui idolatrando o presbítero, não, mas a gente entende que Deus levanta homens, por isso que lá no capítulo 4 de Efésios, né, eu estava falando sobre isso e acabei pulando do assunto. 4 de Efésios fala que os presbíteros são um presente de Deus para a igreja. Se nós pudéssemos compreender isso, e eu não estou aqui querendo, né, puxar sardinha para o nosso lado, não é esse o objetivo, Deus nos livre disso. Eu nunca quis isso, nós nunca quisemos. Mas a palavra de Deus diz que aquele que subiu às maiores alturas, aquele que desceu às partes mais baixas, também subiu. E subindo, ele derramou dons aos homens. Quem é que concedeu dons aos homens? Jesus. Então, esses dons que são, ele fala do ministério de ensino, é um presente do Cristo, cabeça da igreja, para a sua igreja. É um presente de Deus para a sua igreja, ter presbíteros bíblicos. Homens que não só pregam a Bíblia, mas que vivem a Bíblia. Porque nós somos chamados, conforme Pedro fala, eu como presbítero com vocês, pastoreio o rebanho do Senhor, né? Não por torpe ganância, mas espontaneamente. Não sendo dominadores do rebanho, mas servindo de modelo ao rebanho. Então é assim que o presbítero age, ele serve de modelo para o rebanho. E servir de modelo para o rebanho custa caro. Às vezes ele tem que abrir mão da sua situação como homem, paga a esposa e filhos dele pagam preço também, né, por causa dessa dedicação à igreja, né? Então a igreja teria, né, seria interessante na igreja poder entender isso, né? Porque a igreja, como a membresia compreendendo isso, a membresia, como diz lá no capítulo 13 de Hebreus, deixa de desobedecer aos seus presbíteros, para que eles possam fazer o trabalho com alegria e não gemendo,
porque isso não traz proveito a vós outros, como diz o capítulo 13, versículo 17 de Hebreus, né? Então, é dessa forma que uma igreja, né, funciona nessa mutualidade, né, obedecendo, sendo guiados pelos seus guias, né, como diz Hebreus, né, seus presbíteros, e então eles podem ali fazer o trabalho com mais liberdade, com mais alegria, e a edificação de todos é bem melhor, né, quando ele faz isso em paz, né, quando há condições de ensinar em paz, né, então há uma edificação, com certeza, bastante mais proveitosa, né, para todos. Então, nós estamos aí no trechinho de 18 a 24, né? Do versículo 25, do capítulo 20 de Atos, do versículo 25 até o versículo 31, Paulo os exorta a cuidar, aí sim é o ponto que eu quero trabalhar mais conosco nessa manhã, Paulo os exorta a cuidarem de si mesmos, ou seja, da própria fé, porque eles não são isentos de caírem. Vejam, os presbíteros são homens como qualquer um de nós, homens pecadores, homens falhos, onde a qualquer momento o orgulho pode surgir no coração, onde eles estão sujeitos à queda o tempo todo. São homens limitados, são homens imperfeitos, são homens que têm pecado, são homens que não podem vender a imagem de perfeição para ninguém, porque não são perfeitos. E, por conta disso, então, eles estão sujeitos também a serem enganados, porque o engano é poderoso. Nós sabemos que o engano é poderoso. Nós estudamos o capítulo 6 de Efésios, onde nós pudemos ver ali as astúcias do diabo. Como que Paulo expressa ali no capítulo 6 de Efésios, quando ele fala ali sobre a armadura de Deus, como que o inimigo é poderoso, astuto, sábio, mais sábio do que nós, mais poderoso do que nós, né? A astúcia ali fala de uma sabedoria que engana, que enreda, né? E ele também tem os dardos inflamados, onde ele usa pessoas, né, para atingir o coração das pessoas, dos verdadeiros eleitos, né? Então, é uma situação que Paulo entende que era necessário que eles estivessem vigilantes, que os presbíteros de Éfeso estivessem firmes para guardar a sua própria fé. O que adianta um presbítero estar capenga, né, como se fosse um cego guiando cego, né? A Bíblia diz que não tem cabimento uma coisa dessa. O Senhor Jesus diz que não é um cego que vai guiar outro cego, que os dois vão cair no buraco, né? Então, é para que eles estivessem fortalecidos, para que assim eles pudessem também fortalecer o rebanho. É o que ele diz ali no versículo 28, né? Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo, aí ele fortalece a fé, a convicção do chamado, ele fortalece esse desejo, né? Como lá em 1 Timóteo 3, versículo 1, quando Paulo começa a dizer ali as qualificações do presbítero, ele diz no versículo 1, né, que se algum homem deseja o episcopado, excelente coisa ele almeja. O desejo do coração do homem é de Deus. Agora, a igreja precisa reconhecer, através do quê? Das suas qualificações. Se ele realmente tem interesse no ensino, e para ter interesse no ensino, ele tem que ter interesse o quê? No estudo, né? Ninguém ensina se não estudar primeiro. Temos muitos professores aqui que poderiam nos ensinar isso, com certeza. Só podem ser professores porque eles continuam se atualizando na área onde eles são mestres, porque é necessário isso, né? Então, ele mostra ali, mas há um desejo no coração, onde o Espírito Santo os colocou como bispos, ele diz aqui no versículo 28, né? Como Paulo, né, quis dizer a Timóteo, fortalecendo Timóteo, né, ele chega a dizer assim: cumpra o seu ministério, através do qual você foi confirmado, não me lembro bem a palavra agora, através da imposição das mãos do ministério. A imposição das mãos do ministério, no caso de Timóteo, que era um jovem pastor, né, que estava começando a carreira, significa ali, a imposição de mãos, significa que o ministério anterior estava dando autoridade a Timóteo para que ele continuasse, Timóteo desse continuidade ao ministério lá em Éfeso, né?
Mas os presbíteros anteriores confirmaram isso através da imposição de mãos. O dom que Timóteo tinha. Paulo relembra Timóteo sobre isso, e é o que ele quis dizer aqui também para os presbíteros de Éfeso. Lembrem-se que vocês têm um chamado de Deus. E isso não é para vocês negligenciarem. Se há um chamado de Deus, então, apesar do sofrimento, que é uma marca dos líderes cristãos, apesar das perseguições, que são marcas de um líder cristão, apesar das dificuldades, das inúmeras situações que ele vai ter que enfrentar como líder, ele tem um chamado. Aliás, se não fosse chamado, ele não permanece, né? Como dizem, né? Se a pessoa não permanece onde ele está, é porque ele não tem o chamado. A pessoa que não permanece, é porque ele não foi chamado. O chamado é que segura a pessoa na posição em que ele está, apesar das dores, do sofrimento, né? Das lágrimas, das marcas de Cristo que vão ser formadas no líder, né? Então, lembrem-se dessa confirmação do Espírito Santo sobre vocês como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Ele está querendo dizer o seguinte: a igreja de Deus é a noiva de Cristo, são os filhos de Deus, e ele quer lembrar aqui que Deus pagou um altíssimo preço pela sua noiva, pela noiva do Filho dele, Jesus Cristo, né? A noiva é a igreja. Então, como a gente já tem falado, quando chegamos no capítulo 4 de Efésios, estou relembrando, né? Estou pegando vários textos para a gente fazer um apanhado geral. Aqui a gente pode perceber que Paulo quer dizer para os presbíteros de Éfeso o seguinte: primeiro, vocês têm que cuidar de si mesmo, e também têm que cuidar do rebanho, porque vocês foram colocados como líderes do rebanho, como bispos, como pastorear pelo Espírito de Deus. Pelo Espírito de Deus. Não foi uma coisa que vocês escolheram. Eu quero virar presbítero, amanhã ou depois já vou ser presbítero. Não é assim que se faz. Há um chamado. Há uma confirmação exterior? Mas há um chamado interior. Esse chamado é que garante que a pessoa permaneça no ofício. Senão não aguenta. Então ele está lembrando isso. Além disso, ele quer dizer que essa igreja, o rebanho, né, é a igreja local. Paulo está querendo dizer o seguinte: essa igreja ali, ele não está falando da igreja de todas as cidades, de todo mundo, não é isso, não. Um presbítero, ele é líder e ele pastoreia um grupo de irmãos que estão debaixo do rol de membros daquela igreja local. Ele não é responsável pelos irmãos de outras igrejas locais. Embora ele, como líder, ele pode evangelizar, ele pode exortar, mas a responsabilidade dele, que ele vai responder diante de Deus, é por aqueles que estão caminhando com ele. Caminhando, né? Não de maneira assim, nominal, né? Só está lá escrito o nome no hall de membros, mas ele não participa de nada, não congrega. Deixou de caminhar com o pastor. É exortado, é chamado, não quer caminhar, mas a responsabilidade é do presbítero chamar. O pastor chama. E quando a ovelha é ovelha de verdade, quando a ovelha desse rebanho de Deus, quando a ovelha, uma verdadeira ovelha, está de fato perdida, ela grita, ela não fica quieta. Quando a ovelha tem necessidade de Deus, a verdadeira ovelha, né? Ela grita e o pastor vai atrás. Quando a ovelha não grita, a gente fica até na dúvida: será que é a ovelha mesmo? Porque a ovelha perdida grita, irmão. Nós somos comparados com ovelhas. O tempo todo na Bíblia, o rebanho de Deus, é lógico, o rebanho de Deus, e nós, como membros da igreja, como filhos de Deus, somos tratados como ovelhas. E uma ovelha longe do seu aprisco, ela não fica quietinha lá em casa assistindo futebol, com outros afazeres, deixando de congregar, não. Ela precisa da igreja, porque ela tem necessidade de comida. Ela não sabe caçar comida, não, né? A ovelha não caça.
Ela não sabe procurar comida sozinha. Se o pastor não levar num pasto verdejante, ela não sabe ir sozinha, então ela grita. Por isso que as ovelhas verdadeiras, elas ligam para o pastor: pastor, eu não estou conseguindo congregar, mas me ajuda, porque eu quero. Essa é a ovelha. Quando o camarada fica muito quieto, a gente começa a ter preocupação, né? Porque não tem evidências de ser uma ovelha. Não está berrando, não está tendo vontade, né? Tem 1000 outros afazeres, mas congregar que é bom nada, né? E não tem essa iniciativa. Apesar dos chamados, o pastor chama: volta, volta, na linguagem da ovelha, né? E o cara não volta. Então é difícil entender como uma verdadeira ovelha. Mas vamos lá. Então ele diz que é para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Ele está querendo dizer o seguinte: essa igreja custou caro para Deus, então cuida bem dela. Cuida bem dessa igreja. Como é que o presbítero cuida bem dessa igreja? Quando ele, em primeiro lugar, é fiel à pregação da palavra de Deus. O alimento da igreja não é comunhão, não é passeios, não é qualquer outro evento, a não ser a pregação fiel das Escrituras. Isso é comida para o rebanho. Isso é comida para o rebanho. Então, se não houver comida para o rebanho, as outras coisas não vão funcionar. É como se estivesse comendo isopor, né? Você já comeu isopor? Eu também não, né? Acho que a gente nunca precisou, né? Mas não tem, eu estou querendo dizer o seguinte: não tem nutrientes, né? Não tem nada, fica tudo junto o tempo todo, é bom, mas isso é secundário, O primário, cuidar bem da igreja de Deus, é ter uma boa teologia para ensinar e degustar, fazer com que aquele alimento extremamente, às vezes, complicado, de uma teologia profunda, seja simples para o paladar da ovelha. Esmiuçar, trazer um alimento palatável para a igreja. Não é para ficar pregando teologia profunda aqui, teologia sistemática, teologia bíblica, são pontos profundos. Não é isso, mas é aprender isso para diluir e fazer um alimento com aquele ingrediente que seja palatável para a igreja comer bem, para que a ovelha seja fortalecida. Eu não estou dizendo que o presbítero não tem que estudar teologia, precisa, e é uma coisa imprescindível. Mas ele não pode ser um teólogo aqui, ele tem que ser um pastor na hora da pregação. Ele tem que saber trazer e saber interpretar textos para que ele possa, de maneira simples, falar ao povo simples. Porque nós somos todos ovelhas. Então, ele exorta aqui, porque a igreja tem um grande valor diante de Deus, né? E Paulo, no versículo 29, dá um alerta aqui, acende o sinal vermelho, ele diz assim: eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. É gente que vem de fora, para pregar ou para ensinar falsos ensinos, falsa doutrina, falsos mestres, falso evangelho, e o que mais tem no nosso mundo hoje, irmãos, são falsos mestres. São falsos mestres. É impressionante, né, que enquanto as ovelhas, falando muito de ovelhas, estou ficando peludo já. Enquanto as igrejas bíblicas são tão pequenas, as outras igrejas são mega igrejas. As igrejas onde o evangelho não é evangelho, né? Onde se prega prosperidade, onde se prega tudo que não é evangelho, né? E ali você encontra pessoas ali que estão querendo mesmo, não estão querendo Cristo, estão querendo resolver querendo as bênçãos, né? Mas não quer o abençoador. Quer dinheiro, mas não quer o dono do ouro e da prata, né? Eles não querem Cristo. Então essas igrejas, onde tem os falsos mestres, elas são gigantes e as pessoas não estão discernindo. Não estão discernindo. E Paulo então está querendo dizer isso: olha, vocês ajudem, vocês precisam discernir quem são os lobos que vão aparecer, e também dentre vocês, aqueles que se levantarão,
falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Sempre vai ter algum discípulo que não vai estar firme na fé e, infelizmente, ele vai ser enganado por esses falsos mestres, falsos irmãos, e vão acabar deixando o rebanho, né? Eles vão acabar deixando o rebanho. Mesmo com toda a dedicação dos mestres de ensinar, e ensinar, e ensinar, e ensinar, eles não estão muito preocupados com os ensinos, estão andando de maneira bastante frouxa, né? E, consequentemente, quando a bomba explode, ele não está protegido. Ele explode junto, né? E vai junto, é carregado junto. Pessoas que não têm firmeza na fé, não têm convicções daquela igreja, nunca confiou plenamente no seu presbitério, nunca teve raízes. Nós somos chamados para criar raízes dentro de uma igreja local. Não estou querendo dizer que se a igreja falhar e começar a entrar por um caminho de heresia, você é obrigado a ficar ali. Não estou querendo dizer isso. Mas enquanto a igreja for bíblica, apesar das dificuldades, você vai ajudar a sanar essas dificuldades, porque você soma com a liderança. Você não está aqui para dividir. Você vai compartilhar. Eu sei que meu presbítero, meu corpo de presbíteros, eles não têm todos os dons. Não tem mesmo. Mas eu posso, com o meu dom, completar o que falta para eles. Eu posso ser útil para o governo da igreja, para a liderança da igreja. Não é? E assim o corpo funciona, como diz capítulo 4 de Efésios. Todos os membros, pela justa cooperação de cada parte, promove o próprio crescimento do corpo. Não é? Então, ele dá esse alerta dos lobos, dos homens que se levantarão também dentro da igreja, para tomarem cuidado, né? Versículo 31, portanto, vigiem. Essa vigilância aqui é o que nós precisamos, irmãos, não é só líder, todos nós precisamos. Vigilância significa uma vida de conhecimento bíblico bom, não é só oração, né? Orar e vigiar, é verdade. É uma vida de oração também. Mas para que nós tenhamos estrutura, para que nós tenhamos alicerce, a nossa fé individual seja forte, eu preciso ser um homem, uma mulher, um jovem bíblico. Eu preciso conhecer as Escrituras. E é o que Paulo vai falar agora para os presbíteros de Éfeso. Na sequência é o que ele vai falar. Então, na próxima parte aí, do versículo 32 a 35, olha o que Paulo diz: agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus, para quê? Para que vocês sejam vigilantes, para que vocês possam discernir entre o erro, entre o engano e a verdade, né? Eu os consagro, né? Entrego aos cuidados de Deus e a palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. Não adianta só participar de reuniões da igreja, mas tem que ser um homem e uma mulher bíblicos, tem que estudar a palavra de Deus em casa, tem que comer a palavra de Deus como você come arroz e feijão todo dia. Não sei se você gosta de arroz e feijão, mas eu gosto. A comida que você come diariamente é o alimento cotidiano. A Bíblia tem que ser o nosso alimento cotidiano. Se nós não tivermos essa estrutura, esse alimento que ele diz aqui, até os presbíteros precisavam disso. Paulo diz para eles, né? Eu os entrego, está falando para quem? Para os presbíteros de Éfeso. Eu os entrego aos cuidados de Deus. Tipo assim, Senhor, eu entrego em tuas mãos, porque eu não vou ter mais contato com eles. Uma vez Augusto Nicodemos falou assim, né? Eu fiz uma oração tão boba, né? Eu estava muito cansado num dia lá e eu tinha que dormir, e antes de dormir eu fiz uma oração: Senhor, cuida da igreja agora que eu vou ter que dormir. Como se ele estivesse cuidando da igreja, né? O Augusto não tem estrutura para cuidar da igreja, né? Ele falou: que bobagem que eu falei, né? Deus está cuidando da igreja o tempo todo, é lógico. Não era Paulo que sustentava os presbíteros. É Deus que sustenta os presbíteros, né? E agora também é Deus que sustenta os presbíteros, né? Mas além dessa consagração a Deus, ele diz: eu os consagro também à palavra de Deus. Vocês precisam continuar estudando e comendo a palavra de Deus. Todo mestre, quando para de estudar a palavra de Deus, deixa de ser mestre.
Todo professor, quando para de estudar, deixa de ser mestre, deixa de ser professor. Então, nós não podemos parar de nos alimentar da palavra de Deus. Então, é isso que ele está querendo dizer aqui. Eu consagro vocês a Deus e a sua palavra. Versículos 35, 32 até o 35. Além disso, além de consagrar esse grupo de líderes da igreja de Éfeso aos cuidados do Senhor e ao poder da palavra de Deus, além disso, Paulo dá a eles o exemplo de como um líder deve se comportar. Ele está falando aqui, eu nunca cobicei nada de vocês. Eu nunca cobicei nada de vocês. Em tudo tenho mostrado a vocês, versículo 35, que trabalhando assim é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Ele está falando o seguinte, o presbítero precisa ter um caráter aprovado. Ele precisa ter um caráter aprovado. Quando a gente fala isso, quando Paulo diz que eles sejam irrepreensíveis, também lá no capítulo 3 de 1 Timóteo, falando sobre as qualificações, tanto de diáconos como de presbíteros, ele diz que eles têm que ser irrepreensíveis. Irrepreensíveis não quer dizer que nunca falha, que nunca peca, não. Todo homem pecador, vez por outra, peca. Mas ser irrepreensível é ser humilde o suficiente para reconhecer seus erros quando erra. Voltar atrás, pedir perdão, passa por humilhação, mas faz parte do verdadeiro líder. Ninguém perde autoridade quando confessa pecados, pelo contrário. Quando o líder é corajoso o suficiente para pedir perdão para a igreja, ou dentro de casa, o marido é corajoso, o pai é corajoso para pedir perdão para sua esposa, os seus filhos, ele não está perdendo a autoridade. Ele está confirmando a autoridade que Deus deu para ele, pela maneira humilde e bíblica que ele está se comportando. Então o homem precisa ter caráter. E ele diz mais aqui, eu nunca cobicei nada de vocês. O interesse de ser presbítero não é porque eu ia ter um bom salário. Não é porque eu não tinha emprego lá fora, ganhava pouco, agora eu virei presbítero para ganhar um pouquinho mais dentro da igreja. Porque muitos de nós aqui poderiam ganhar muito mais lá fora, nas nossas profissões originais. Mas Deus tem um chamado para nós, e a gente abre mão às vezes, E a gente abre mão para poder servir ao Senhor e servir a sua igreja. Então, ele está querendo dizer assim, eu nunca cobicei nada de vocês. O caráter íntegro do presbítero, dos presbíteros, eles têm que ser íntegros. O que é íntegro? É uma pessoa contra quem ninguém tem nenhum escândalo para falar contra ele. Um caráter íntegro é um tipo de gente que não tem mazelas por trás, onde você duvida, será que ele está falando isso ou está falando aquilo? Será que hoje ele está desse jeito, mas eu já vi ele desse outro jeito? Não, é um cara constante. Ele tem um jeito dele, Deus precisa tratar com ele, porque ele ainda é meio chato, ele ainda é meio rabugento, Agora eu estou na área da rabugentice, Pela idade, E aí a gente precisa ser tratado nisso, não é para ficar assim, eu sei, calma, Deus vai tratar, E Deus vai tratando os velhos também, Na rabugência deles, e enfim. Mas são pessoas que são aquilo que eles são. Integridade é isso, é ser diante dos irmãos, diante da igreja, aquilo que eles são. Sem querer vender imagem, como os vendedores lá da Aparecida do Norte, Vender imagem, como o pessoal falava, Lá tem muito vendedor de imagem. Se já forem Aparecida, se não forem, nem precisa ir, porque não vai perder nada. Lá tem muito vendedor de santinha, de imagens. Nós, os presbíteros, não pode ser assim. Segunda coisa que ele fala é que o presbítero também é altruísta. Ele tem o coração mais colocado nos outros do que em si mesmo. Mais nos outros do que em si mesmo. Altruísta. Ok? Então, aqui fechando, queridos, a gente percebe que depois disso tudo, ele mostra o exemplo dele, ele fecha orando pelos presbíteros de Éfeso e faz aquela despedida amorosa, E aí, vocês leem em casa tudo isso aí. Uma outra coisa, finalizando aqui, o coração de líderes e liderados era eles tinham unidade. Os presbíteros tinham unidade com o apóstolo Paulo. Os presbíteros têm que ter unidade entre si, porque eles são o modelo de unidade para a igreja.
né? O que a gente aprende com isso? Vamos agora fechar. O horário já está bem avançado. A gente aprende com tudo isso algumas coisas, especialmente falando sobre a igreja de Éfeso, né? O que nos ensina sobre membresia? Paulo deixou Timóteo, finalizando aqui a história, né, da igreja, né? Eu vou colocar lá no nosso grupo, depois você vai poder olhar no grupo e ver esses personagens aqui da igreja, tá? Mas Paulo deixou Timóteo como o primeiro pastor da igreja em Éfeso. João, o apóstolo João, também foi presbítero lá em Éfeso, e Maria, a mãe de Jesus, foi uma das ovelhas de Timóteo e de João. Ela morreu lá em Éfeso, ela viveu em Éfeso um período e morreu na cidade de Éfeso. Maria, a mãe do Senhor, né? Nós vamos, se assim o ministério continuar, o presbitério continuar afirmando, nós vamos estudar 1º e 2º Timóteo nessa sequência agora, né? Terminamos Efésios, vamos estudar 1º e 2º Timóteo, onde nós vamos ver mais sobre essa igreja, especialmente Paulo exortando e dando instruções para Timóteo, né? Sobre a importância de edificação dessa igreja. Segundo lugar, os presbíteros genuinamente chamados por Deus são presente do cabeça da igreja para a sua igreja, como eu já falei. Capítulo 4 de Efésios, de 7 a 16. Eles devem ser homens que ensinam e vivem as Escrituras. Então, nós como membros, nós deveríamos ser gratos a Deus por eles, deveríamos cuidar deles e motivá-los, deveríamos obedecê-los em amor e exortá-los em amor, quando eles estiverem se desviando da verdade, irmãos. Isso é amor. Quando o presbítero está se desviando, até a esposa, né? É duro, né? Quando você recebe um irmão para exortar você, até que você fica mais tranquilo. Mas quando é a esposa exortando você, o Nicodemos também fala sobre isso. Aí dá uma vergonha, né? Mas é bom, né? Porque a gente precisa passar vergonha às vezes. Então, cuidem dos presbíteros. Terceiro e último lugar, queridos, olha só, é o que a gente vê nesse mundão aí. Nós conseguimos discernir, ou ver o diabo, né? Por assim dizer, e o engano, né? Em muitas coisas, que na verdade, às vezes nem são, às vezes nem tem nada lá. Por exemplo, comidas, né? Bebidas, as pessoas, vem o diabo nessas coisas, né? Vem o diabo em dias de festas, não tem nada de mal, né? Participar de festas, né? Vem o diabo até na marca de sabão em pó. Esses tempos atrás disseram que o Omo, né, era do diabo, não podia comprar Omo, né? Mas o Omo é o melhor que tem, como é que a gente faz, né? E a gente não podia comprar. Loucura, né? A marca de maionese, né? E agora a pior, pasme, viram o diabo até na Coca-Cola. Irmãos, isso é heresia. A pessoa que inventou isso, olha, tem que ser julgado severamente. Coca-Cola é a melhor coisa que o homem já inventou nesse mundo, né? E como é que pode ver o diabo na Coca-Cola? Então são coisas assim, às vezes discernem o diabo em tudo isso, mas essas pessoas não têm condições de discernir o diabo nos falsos profetas. Não têm condições de discernir o diabo nos falsos mestres. São palavras do Augusto Nicodemos. Eu estou falando muito dele porque ele é meu mestre. E as pessoas veem o diabo, a pessoa não pode vestir uma roupa diferente lá que está, é o diabo. Né? Ou então é pecado. Não pode ir numa festa diferente. Nossa, aquela festa lá é idólatra. Gente, ninguém vira idólatra por participar de uma festa. Isso é loucura. Mas não consegue ver o diabo em pregadores que distorcem a palavra de Deus. Não consegue ver o diabo nisso. Duro, né? Por isso, qual é então a finalização desse ensino aqui? Desse ensino? Queridos, a igreja precisa crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Não dá para ficar somente com meninos. Paulo fala que existem os fracos na fé, que a gente tem que tomar cuidado para não fazer muita coisa na frente deles, senão eles vão se escandalizar. Tudo bem, vamos evitar? Os que são fortes, evitam. Mas não é para ficar o tempo todo assim, senão aquela pessoa nunca cresce. Se você ficar sujeito, Sproul tem um artigo que ele fala sobre como? Fala mais alto. É a síndrome, né, do irmão mais fraco. Não é síndrome. É o domínio do irmão mais fraco. Tem igrejas que são dominadas pelos mais fracos. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode beber isso, não pode comer aquilo, porque senão vai escandalizar, e o irmão que se escandaliza nunca cresce, para entender que aquilo era só uma bobagem, que ele estava no caminho errado, na verdade ele é que era tolo, né? E aí o irmão não cresce.
Vamos tomar cuidado? Vamos, mas por um período, até que ele cresça. Porque todos precisam crescer. Todos precisam crescer. Não podemos ficar à mercê de irmãos que nunca crescem. Né? Então, o objetivo, mais uma vez, do presbítero é fazer com que eu e você cresçamos no conhecimento de Cristo. Sejamos maduros, homens e mulheres maduras, que não gastam tempo com picuinhas. Esse é o objetivo do presbítero. Amém? Senhor Deus, nós agradecemos, Senhor, por podermos aprender da Tua palavra ensinamentos tão importantes. E faz com que o corpo de presbíteros dessa igreja, a liderança dessa igreja, sempre seja composta de mestres que temem ao Senhor, que andam nos seus caminhos, que são homens estudiosos da Tua palavra, que se humilham diante de outros mestres a ponto de aprender, a ponto de serem ensináveis, para que possam continuar nos ensinando. É o que eu te peço, Pai, para que essa igreja seja fortalecida cada vez mais no conhecimento de Cristo. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.